Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria nós podemos estar juntos novamente para estudarmos a palavra do Senhor nesta noite. Já estamos no nosso quarto dia do programa dos 10 dias de oração. Ontem na igreja foi um dia especial, um dia de jejum, um dia de oração. E agora nós damos continuidade às nossas noites, aos nossos encontros. Você que está na igreja, espero que você esteja tendo um momento muito especial com o Senhor. Traga a sua família, convide os seus amigos para juntos nós participarmos desse momento tão importante, que é a oração. Você que está em casa, que não está podendo nos acompanhar na igreja, eu desejo também que Deus entre em seu lar. Mas fica aqui o convite, se você puder estar conosco na igreja, participando desse momento especial juntos com uma família. Você será sempre muito bem-vindo. Ontem, nós falamos um pouquinho sobre a missão de Deus e a oração. Na verdade, o tema de hoje é continuidade ao tema de ontem. A oração e missão. Dois assuntos que precisam andar de mãos dadas. Para darmos início à nossa mensagem, eu gostaria de começar lendo alguns versos bíblicos com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Um outro texto diz: Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Gênesis 28, 15. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve a um lugar que tenha preparado. Êxodo 23, verso 20. De lá, vocês buscarão ao Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscares de todo o coração e de toda a sua alma. Deuteronômio capítulo 4, verso 29. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Salmo 32, verso 8. Quando nós paramos para analisar esses versos, nós podemos tirar algumas lições importantíssimas para a nossa vida. Primeiro, que o exemplo do cristão a respeito da fé e do amor é sempre essencial. Será que na nossa igreja tem se encontrado um grupo de irmãos reunidos que demonstre uma fé sincera, autêntica, verdadeira a Deus? Fé esta que mesmo perante os desafios da vida ou os desafios do próprio contexto de uma pandemia, será que essa fé ela consegue ser enxergada, visualizada de uma forma nítida e clara? A igreja nos tempos de Jesus tinham também os seus desafios e os seus problemas. Falamos em um dos nossos estudos anteriormente que João e Pedro, também perante o Sinédrio, passou por um momento difícil, delicado, onde eles precisaram tomar uma decisão, se permaneceriam pregando o nome de Cristo ou se iriam abandonar a sua fé perante a dificuldade que estava sendo imposta pelos líderes judaicos. Nós vemos logo depois Estevão sendo morto, apedrejado, a igreja sendo perseguida, Pedro sendo preso, Paulo sendo perseguido, mas nós percebemos durante todo o livro dos Atos dos Apóstolos que a igreja não desistiu de cumprir o teu papel na missão por conta dos desafios e dos momentos difíceis aos quais eles viviam. Isso nos mostra que a nossa fé não pode ser alinhada, ajustada ou condicionada às coisas que acontecem à nossa volta. A nossa fé precisa estar firmada na rocha e, como rocha, ela permanece sólida, firme, independente se é um dia de sol ou se é um dia de chuva. Diferente daqueles que têm a sua casa firmada na areia, que ao vir a primeira tempestade, a primeira ventania, a sua fé desfalece. A pergunta que fica para nós, então, neste dia é:
Como está a nossa fé? Será que a nossa fé tem permanecido firme perante os desafios? Como está o nosso amor para com as pessoas que estão carentes de Cristo, precisando sair do mundo de trevas? Mundo este que você não está mais, porque agora você vive no mundo da luz, no mundo do Senhor. Será que o nosso amor pelas pessoas tem sido autêntico e verdadeiro ao ponto de nós pagarmos o preço de termos que sair da nossa zona de conforto, sairmos da nossa segurança para ir aonde Deus mandar? Um outro ponto importante desses versos que nós podemos analisar é que Deus nos deixa uma promessa. E a promessa é que Ele estaria conosco. Assim como esteve com os líderes no passado, Deus também estaria comigo e com você. Essa certeza e essa convicção precisa ser o combustível movedor de cada cristão. Eu e você podemos confiar na promessa de que Deus, Ele nunca abandonará os seus filhos. Esta promessa nós vemos no texto onde Deus diz que enviaria o seu anjo para ir adiante do povo de Israel. Este anjo que estaria não apenas adiante, mas também na retaguarda. Este é o mesmo anjo que quer guardar o meu caminho e o seu caminho. O próprio Cristo Jesus, o nosso Senhor e Rei, o nosso Salvador, o nosso Deus quer conduzir os meus caminhos e os seus caminhos. Portanto, precisamos confiar e buscar o Senhor, como diz Deuteronômio capítulo 4, verso 29. Buscar-me-eis quando nós estivermos em aflição, e quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Tenha a certeza e a convicção que você encontrará o seu Deus. O que nós podemos tirar de lição com tudo isso é que em dias difíceis, igual aos quais nós estamos vivendo, nós podemos encontrar o auxílio de Deus. Nós podemos encontrar a proteção do Senhor. Deus está disponível. A sua proteção e o seu cuidado, ele ainda é real. Não precisamos ter medo do futuro, a menos que nós nos esqueçamos de como Deus conduziu o seu povo no passado e como esse Deus ainda é real, ainda é poderoso e será até o fim. Portanto, podemos confiar na sua palavra e na sua mão poderosa. Agora, um ponto interessante do texto, principalmente do Salmo 32, verso 8, é que a Bíblia diz que Deus iria nos ensinar, nos instruir em qual caminho nós devemos andar. O que podemos tirar de lição desse verso é justamente que Deus, quando está adiante do seu povo, quando nós colocamos Deus à frente da nossa vida, meus queridos, nós podemos ter a certeza e a convicção que o nosso Deus trilhará em meio à mata densa um caminho seguro para que os seus filhos trilhem para chegar no seu destino. Amado, nós vivemos momentos difíceis, mas nós precisamos cumprir o nosso papel dentro dessa missão. Mas como iremos realizar a nossa missão se não estivermos preparados para ela? Por isso, precisamos crer na promessa de que Deus estará conosco nesta missão. Deus irá acompanhar você para cumprir o seu propósito. Mas isso só irá acontecer se eu o buscar de todo o meu coração, se eu acreditar no Senhor, se a minha fé for verdadeira e autêntica e o meu amor pelas pessoas for real. Quando isso acontecer, Deus irá mostrar para você o que você deverá fazer, como você deverá fazer. Deus está aqui para nos instruir, para ensinar a sua igreja de como deve andar. Como a igreja de Adamantina, a igreja de Rinópolis, a igreja de Lucélia, a igreja de Oswaldo Cruz, de Esperança, de Pracinha, de Parapuã, de Flórida Paulista. Como nossa igreja poderá fazer a diferença? Essa resposta só virá da boca do Senhor.
Mas para isso acontecer, eu preciso clamar por sua presença comigo, todos os dias, toda hora, em todo tempo. Deus guardará você em meio às tribulações. Mas mais do que guardar a minha vida, é guardar a minha fé. Porque ainda que eu morra, diz a Bíblia, eu viverei. Agora um ponto importante que é a nossa apostila, e você que tem a sua apostila, eu convido você a nos acompanhar estudando diariamente a sua apostila, não apenas aqui conosco na igreja, mas em sua casa também. Nós temos essa apostila virtual para você poder acompanhar. Mas agora um ponto interessante que eu gostaria de me ater com vocês, indo para a nossa parte final, é a importância do trabalho junto com a oração. Não podemos correr o risco de trabalharmos sem antes nos consagrarmos ao Senhor. Era por isso que no templo de Jerusalém, aquele templo que Moisés recebeu a orientação de Deus para construir, que Salomão fez algo maravilhoso, havia uma bacia de bronze. E os sacerdotes deveriam todos os dias se lavarem antes de adentrarem no templo. O que isso me ensina? Que eu e você, antes de trabalharmos para o Senhor, precisamos nos limpar e nos consagrar. Precisamos buscar força e poder do alto, porque o poder para realizar o que eu preciso fazer não virá de mim. Virá daquele que é eterno, virá do nosso Senhor e do nosso Salvador. Embora devamos trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos, precisamos também consagrar tempo à oração e à leitura da Bíblia. Porque eu sei que você tem os seus dons, os seus talentos, mas dons e talentos sem a presença do Espírito Santo é dom desperdiçado. Por isso, eu convido você todos os dias a se consagrar ao Senhor. Vamos juntos buscar poder de Deus, sabedoria do alto, para cumprir a nossa obra aqui na terra. Cumprir o nosso dever da melhor maneira possível. E Ele mesmo nos dará o crescimento. E aqui eu queria tirar um outro ponto importante. Muitas vezes nós temos medo de trabalhar para Deus porque nós temos medo de não sermos bem-sucedidos em nosso trabalho. Ah, mas eu vou lá, vou fazer, mas e se as pessoas não me ouvirem? E se ninguém aceitar? Mas e se não der resultados? E nós temos medo de trabalhar às vezes. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não pede para você batizar pessoas. Mas como assim, Alan? Mas está lá em Mateus 28. Calma, entenda o que eu vou dizer. O que Deus pede é para você ir e formar discípulos. Enquanto você está indo rumo a Canaã Celestial, formem outros discípulos e batize-os. Mas não diz que todo mundo que você pregar vai se tornar um discípulo. Tem um momento, por exemplo, que Jesus fala, vai lá e prega a cidade. Se ela não der ouvidos, sacode a poeira dos vossos pés e continua. O que eu tenho que me ater e me preocupar é ir e cumprir o meu dever da melhor maneira possível. E o texto diz que é Deus quem nos dará o crescimento. Quem faz crescer sempre é Deus. E é nisso que eu tenho que me apegar. Se os instrumentos humanos cooperassem com os seres divinos, seriam salvos milhares de pessoas. E aqui é um ponto importante. Toda vez que eu me gasto e me deixo gastar pela obra do Senhor, com o Espírito Santo, sempre haverá resultados. Para tanto, eu preciso me consagrar, pedir auxílio do Espírito Santo todos os dias. E a Ellen White, ela traz uma receita fantástica. Quer anotar essa receitinha? O segredo do ministério seja para leigos, para pastores, ministros, anciãos, diretores, ou você que não tem cargo nenhum. A missão é para todos nós. O segredo é 100% do esforço humano e 100% da ação divina. Esforço humano sem ação divina não dará resultados. Não, pelo menos, da maneira como Deus gostaria que fosse. Por isso eu preciso dar o meu melhor.
mas entregando os meus projetos, os meus planos, a minha vida nas mãos de Deus. Deus, somado conosco, sempre haverá sucesso. Por isso precisamos clamar pelo auxílio de Deus. Agora, um ponto importante, para que isso aconteça, eu preciso renegar o meu próprio eu. E João Batista nos dá um exemplo gigantesco em João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o segredo do sucesso do cristão e da igreja do Senhor. Nós precisamos nos rebaixar constantemente para que o Espírito Santo seja exaltado em meu lugar. E um ponto importante é que o Espírito Santo é um professor. Ele está nos ensinando e quer nos ensinar. Só que eu não posso ser orgulhoso ao ponto de dizer: Senhor, não preciso de você. Eu já sei tudo essa matéria. O céu está apenas a uma curta distância, meus amados. Logo Jesus voltará e eu e você precisamos estar firmados no Senhor, firmados na rocha. Abram a porta em direção ao céu e feche a porta em direção à terra. Portas são abertas e fechadas todos os dias. E a minha oração nesta noite, neste dia, para você, é que Deus abra as portas da salvação, as portas da transformação, as portas da missão e feche todas aquelas portas que te afastarão do reino de Deus. Eu sei que às vezes não é fácil, mas é muito mais recompensador o destino que Deus tem para você. Que Deus entre no seu coração, te transforme, te capacite, te instrua, te mostre o que você tem que fazer e mostre o que você não tem que fazer, mas te leve até as pessoas que precisam de você. E com o poder do Espírito Santo, você e eu, nossa igreja, nosso distrito, nós, o povo de Deus, possamos fazer verdadeiramente a diferença na vida das pessoas. Que Jesus te abençoe. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, Pai querido, a Ti nós entregamos nossa vida nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Neste momento, Pai, consagramos o nosso coração a Ti, reconhecendo que o Senhor tem muito a nos instruir e a nos ensinar. O Senhor prometeu que estaria adiante de nós nesta missão. E isso é fantástico, porque nós, por nós mesmos, muitas vezes não sabemos o que fazer, como realizar a Tua missão. Por isso pedimos instrução do Teu Santo Espírito, para que possamos entender e compreender o Teu chamado para nós, para que possamos nos encontrar com as pessoas que estão sedentas da Tua mensagem. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, seja um conosco, para que possamos dar o nosso melhor, acompanhados do Teu poder. Que a Tua graça seja com cada irmão da Tua igreja. Fique com aqueles que estão enfermos. Abençoe o Teu povo, Senhor. Oramos por um relacionamento mais firme dentro da nossa casa, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos. Nos ajude, Senhor, pelos nossos amigos também, para que nós possamos fazer a diferença na vida deles. Mas, acima de tudo, que o Teu Espírito faça a diferença em nós. É o que nós te oramos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe, meu amado. Amanhã nós estaremos aqui de novo, pedindo o poder do céu. Venha, vamos juntos receber o Espírito do Senhor. Um forte abraço e uma boa noite.